mas a minha não tem música. Aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Então vamos fazer assim. Eu vou combinar e quando eu precisar da ajuda de vocês, eu vou fazer igual o maestro. Quem sabe o que é o maestro? Quase todo mundo. Então tá bom. Quando eu fizer assim, vocês fazem mais alto. Quando eu fizer assim, vocês fazem mais baixo. E quando eu fizer assim, para. Combinado? Então vamos lá, vou começar a história. A minha história é uma história de assombração. Entendeu de assombração? Vamos lá então. Chama O Sítio Assombrado. Eu moro num sítio. Moro com meus pais. Lá é um sítio bem arrumadinho. Tem os bichinhos, tem galinha, tem porco, tem cabra. Tem galinha, tem porco, tem cabra. Tem até uma vaquinha chamada Mimosa. E lá no final do terreno tem um córrego, um riachinho, onde eu gosto de brincar. Só que a minha mãe, vocês sabem como é que é mãe, né? Fica lá, cheia de medo, acha que eu vou me machucar. E aí, ela fica me querendo que eu não vá. Aí um dia desse a gente conversou. Mãe, deixa eu ir no riachinho. Ela falou assim, meu filho, não vai, porque é perigoso. Ah, não tem perigo, eu já sou grande. Ah, você é grande? Então tá bom, que ótimo. Assim você não vai mais precisar chamar o seu papai à noite quando você precisar ir ao banheiro. Gente, ir ao banheiro lá no sítio é muito perigoso. Vocês precisam ter ideia, porque o banheiro fica fora da casa. É uma casinha, a gente chama mesmo de casinha. E ela fica lá perto do galinheiro. É um horror. Mas eu queria tanto ir brincar no riachinho. E na mesma hora... Claro, mãe, sem problemas, ó. Quem tem medo de andar à noite é criancinha. Minha mãe acertou, né? Lá fui eu, passei o dia brincando. Pois naquela noite eu acordei com uma vontade danada de fazer xixi. E como é que eu ia pra lá fazer xixi na casinha? Lá no fundo do terreno, do lado do galinheiro. Uma noite escura, daquelas que o bicho-papão mais gosta. Ai, que medo! Mas eu já estava assim, né? Como é que eu ia fazer? Não ia ter jeito, eu tive que ir. E lá fui eu, assim, né? Pra não fazer xixi na roupa. E aí, eu cheguei lá na porta e abri só um pouquinho. De repente, veio um gemido assustador. Acho que eu vou precisar da ajuda de vocês agora. Vamos lá? Quando eu fizer assim, vocês fazem o fantasma mais alto. Quando eu fizer assim, vocês fazem mais baixo. E quando eu fizer assim, para. Tá bom? Então, eu abri a porta e ele fez um... Ai, que medo! Fechei a porta correndo. E parou. Quando parou, eu fiquei pensando, ué, acho que o fantasma já foi embora. Vou tentar de novo. Abri um pouquinho. Fechei correndo, morrendo de medo e corri pro meu quarto, me enfiei debaixo da coberta e fiquei lá tremendo. Ai, só que aí eu fiquei prestando atenção. Esse barulho não é muito diferente do barulho que o vento faz quando passa na frestinha da janela do meu quarto. Eu acho que é só o vento. Voltei lá. Abri de novo. Mas aí eu abri de vez. E parou. Era o vento. Ai, que alívio! Era só o vento. Aí eu parei na varanda, cheio de coragem, né? Na hora que eu parei na varanda, de repente, veio um barulhão. Ajuda, gente, vamos lá. O que era isso? Meu Deus, uma bruxa na sua vassoura. Ai, que medo! Voltei correndo. Vou de novo, gente. Eu tô com muita vontade de fazer xixi.
E se eu fizesse aqui mesmo, na varanda? Ai, não, mamãe pode descobrir, nunca mais me deixa nadar no riachinho. Eu vou de novo. Deu um passinho, deu mais um. Quando ele chegou no limite da varanda, aquela coisa fez aquele barulhão e aí passou do lado dele. E de novo. E aí ele sentiu. Tinha penas essa bruxa. Bruxa? Com pena? Ah, não, tem alguma coisa errada. Apertou bem os olhinhos, olhou pro galho e viu, era uma coruja, gente. Olha que absurdo! Ora, vê se pode ter medo de coruja. Quando a coruja veio de novo, eu já estava preparada e ó, espantei ela comigo. Aí eu continuei meu caminho. Desci da varanda. Pisei na areiazinha batida da entrada da casa. De repente, umas luzinhas na minha frente. E eu fiquei lembrando do tio Antenor. Ele contava uma história de uns diabinhos que vinham buscar almas penadas. Sei lá o que é alma penada. Vai que ele veio me buscar. Ai, que medo! Ai, não, mas eu vou porque eu tô com muita vontade de fazer xixi. Ai, de repente eu tava cercado daquelas coisas e eu morrendo de medo. Ai. Só que aí eu olhei melhor e eram uns bichinhos esquisitos. Pareciam umas formigas com a bunda iluminada. Eram vagalumes, gente. Olha só, eu com medo de vagalumes, vê se pode. Ah, depois dessa, eu percebi que meus medos eram todos umas grandes bobagens. Ou era o vento, ou era uma coruja, ou era vagalume. Não tinha era fantasma nenhum, perigo nenhum. Eu vou pro meu banheiro que eu tô apertada. E lá fui eu. De repente, eu bati numa coisa grande, quente, peluda, que fez um barulhão. Corri pra dentro de casa. Um monstro! Meu pai e minha mãe acordaram, claro, né? Meu pai apareceu lá com o lampião. Minha mãe me agarrou no colo. E aí meu pai, o que foi, filho? Um monstro lá! Aí meu pai falou, filho, é só a vaquinha mimosa que escapou do estábulo. Que alívio! Eu fiquei tão tranquilo, eu estava tão aliviado que nem vontade de fazer xixi eu sentia mais. E aí a minha mãe falou, ué, filho, por que seu pijama tá todo molhado?